Bom dia, pessoal. Então, nós vamos finalizar a aula sobre abstrações genéricas e a gente tem aqui as notas de implementação, né? Então, o que a gente vai ver aqui em relação à implementação? Vamos voltar aqui um pouquinho para a gente revisar rapidamente aqui o esquema de um módulo em cada uma das linguagens que a gente analisou aqui. Então, no caso da linguagem ADA, eu tenho aqui um parâmetro que é um tipo, é um parâmetro formal. Ele vai denotar um tipo desconhecido, certo? Mas que é equipado com a função que tem essa assinatura aqui, tá? Então, a questão é que na linguagem ADA, eu tendo apenas esse código-fonte aqui, né? De tudo aquilo do qual ele depende, eu vou conseguir compilar esse código-fonte e gerar código objeto, independentemente das minhas instanciações, certo? Então, quando eu vou fazer uma instanciação desse módulo, como eu estou fazendo aqui, ó, vou pegar esse package genérico e vou instanciar ele nesse package específico. Eu vou poder fazer isso para tipos bem diferentes entre si, tá? Quaisquer tipos da linguagem em princípio. Esse tipo transaction, que é uma estrutura, né, na linguagem, e o tipo, uma instanciação desse mesmo pacote, onde esse tipo é um tipo simples, primitivo, como float. Tá? Então, como é que isso aí é possível, né? Já que esses tipos são bem diferentes em termos da sua estrutura, né? Então, float, um inteiro de 8 bits, esse recorde aqui poderia ser, sei lá, inteiro de 4 bytes, melhor dizendo, né? Esse transaction poderia ter aí uns 10 bytes, 12 bytes, pode ter um tamanho bem maior do que o de um float, né? Então, não dá para eu gerar um código. Como é que eu vou gerar um código objeto, né? Para sem eu saber, né? De antemão o tamanho desse carinha aqui, né? Tá? Porque se aqui eu tenho um array, eu vou ter que colocar aqui os componentes do array de acordo com o tamanho desse elemento aqui, né? E como é que isso pode ser feito, né? A gente pode pensar que poderá ser gerado um código objeto com sua verificação de tipos fechada, a gente já viu isso, né, que é perfeitamente possível. E esse código objeto, ele pode ser um código objeto ainda genérico, e aí sim, esse código objeto genérico, ele pode ser especializado a partir daquelas instanciações que sejam encontradas, né, mas sem necessidade de ter acesso ao código-fonte. No caso da linguagem C++, a gente viu que essa instanciação da classe genérica, né, numa classe específica, ela vai se dar por reescrita do código-fonte, né, a partir do template dessa classe genérica, eu vou gerar um código-fonte de uma classe específica, né, em C++, e para isso eu tenho que saber cada instanciação. Então, eu não tenho como gerar esse código objeto em separado da unidade genérica. O que eu vou gerar é sempre um código-fonte de uma classe, e aí, para isso, eu tenho que saber as instanciações.
A gente já viu que isso não tem como ter uma base segura para verificação de tipos, né? Separadamente, né, para essa classe, essa unidade genérica. E a gente viu que o C++ não é um bom suporte, né, para uso de código, né? Enquanto que em Java eu vou ter a possibilidade de paralisar em relação a classes. Então, esse elemento aqui, ele sempre vai denotar uma classe, ou seja, eu não posso passar... Isso aqui pode ser um tipo primitivo, tá? Como o int, o float, o char. Vai ser sempre uma classe. E aí a implementação fica muito mais simples, porque aqui eu vou ter no fundo é como se fosse um object aqui, né? Porque eu vou ter sempre referências para o objeto. E o tamanho das referências, ele independe da classe, né? Ela é sempre um tamanho fixo, né? Então, eu posso gerar um código objeto, e esse código objeto aí, ele é reusado diretamente, qualquer que seja a classe parâmetro que seja colocada aqui. Então, eu consigo isso de uma forma muito, muito fácil mesmo em Java, tá? Agora, eu não vou poder, né, instanciar por tipos primitivos, né? A gente já discutiu porque isso não é possível, graças a essa primeiro, ele não segue aquele princípio da completeza de tipos, né, que não deveria haver restrições no uso de valores de um certo tipo, e aí eu estou impondo uma restrição, só pode ser classe, não pode ser tipos primitivos. Isso aí se deve, em parte, essa proibição, ao fato de valores primitivos em Java não serem tratados como objetos que são organizados em classes. Então, se char, em vez de ser um tipo, fosse uma classe primitiva, né, do ponto de vista de implementação não teria tanta diferença, seria eficiente também. Só que aí eu poderia ter hierarquia de classes primitivas e poderia ter interfaces, e aí ficaria bem mais interessante, né? A questão de eu não poder fazer colocar isso aqui em tipo primitivo e se eu precisar realizar operações, quais são as operações que são válidas aí? Então, como tipos não são classes, eles não suportam interfaces, e aí tudo ficaria mais complicado. Então, uma decisão lá do início, né, do projeto da linguagem, essa decisão de valores primitivos serem organizados em tipos, tem uma repercussão aí mais à frente na evolução da linguagem. De não poder, aí nesse caso ficaria complicado, né? Porque se fosse um valor primitivo, não teria como ter suporte a interfaces. A gente já falou antes também. Então, do ponto de vista de implementação, existe essa questão da gente não saber o espaço de memória requerido, né? Porque eu não sei o tipo, então, no caso, como é um array, eu tenho que saber aquilo ali para poder alocar. E essa informação, em princípio, eu só vou ter quando eu vou fazer a instanciação, né? Então, como é que isso aí seria feito em ADA, né? Então, em princípio, eu posso ter uma geração de um código objeto genérico ainda, e aí, quando ele encontra as instanciações, eu especializo reescrevo aquele código genérico ali com tipos que já estão verificados, aquele código objeto, né? Num código específico, alocando exatamente o espaço necessário. Então, eu vou ter a versão aqui para caractere, que é um tipo primitivo, uma versão para mansi. Considerando que eu vou ocupar tanto para caractere quanto para mansi, supondo que eu vou ocupar 1 byte apenas, então esse código objeto aqui para valores organizados em tipos primitivos cujos valores ocupam 1 byte, né? Esse código aqui poderá ser compartilhado por todos esses tipos cujos valores têm 1 byte.
Aí eu encontro aqui um lists date, na hora que eu vou compilar a minha unidade que usa essa unidade genérica, que eu tenho acesso somente ao código objeto dela, eu posso especializar, gerar aquele código objeto específico para esse pacote aqui que faz essa instanciação, pacote C, e aí eu vou gerar com um array, aí eu vou saber o tamanho de date, considerando aqui o tamanho de date. Então, assim, é perfeitamente possível, perfeitamente viável fazer isso. Isso não vai interferir na verificação de tipos, porque ela já foi feita. Eu não vou ter aqueles problemas que eu tenho lá em C++, porque isso aqui não tem manipulação do código-fonte. Então, as três instanciações definem, no caso, três tipos diferentes, e aí cada instanciação de um pacote genérico IADA, ele é compilado, e a geração de um código-objeto especializado aí para cada instanciação, como eu falei, né? Em casos específicos, né, diferentes instanciações podem compartilhar o mesmo código-objeto quando os tipos envolvidos têm representações similares. No caso lá, um tipo é numerado e um tipo char. Se ambos, cada valor ocupa, né, necessita de um byte, então eu teria, em princípio, como compartilhar esse código. Ok. Então, no caso das unidades genéricas em C++, ela é similar em ADA entre aspas aí, tá? Por quê? Porque esse processo de gerar o código a partir da instanciação se dá ao nível de código-fonte. E nesse caso lá de C++, não é possível fazer a verificação de tipos da unidade genérica sem levar em consideração as instanciações, o que é possível em ADA, né? Por quê? Porque essas classes genéricas, elas têm de ser instanciadas on the fly, ou seja, ao nível aí do código-fonte. Tá? Então, e aí uma vez todas essas instanciações sendo gerado o código-fonte da classe correspondente, aquela unidade genérica, aquele template, né, aquela unidade genérica, some do código, vamos pensar assim, e o que eu tenho é um programa C++ convencional, com várias unidades genéricas instanciadas em termos de classes ordinárias em C++, né? Então, nesse processo aí, se eu encontro várias instanciações, por exemplo, desse tipo aqui, no sistema de tipo C++, todas essas variáveis, em princípio, é para ter o mesmo tipo, né? Porque estariam equipadas com as mesmas operações. O desafio, no caso, para o compilador é fazer com que todas estas variáveis compartilhem o mesmo código-objeto. Ou seja, né, se o compilador não for esperto o suficiente, cada vez que ele encontra um desse aqui, ele poderá gerar uma classe com nome diferente. Uma classe código-fonte, né? E aí aquilo que era para ser compatível não é compatível, né? Então, isso aí tem que ser levado em consideração para poder, quando eu gerar o código-objeto, a partir desse código-fonte gerado a partir do template, seja exatamente o mesmo código-fonte para poder compartilhar, seja a mesma classe, né? Para que eu possa depois compartilhar o mesmo código-objeto. No caso da linguagem Java, as classes genéricas têm sua implementação simplificada, porque como elas só podem ser parametrizadas em relação a classes, que sempre são acessadas através de apontadores, então não faz muita diferença aí se aqui eu vou ter um array de instâncias da classe character ou aqui instâncias da classe date. Porque a estrutura em si da unidade genérica, da classe genérica, ela vai ser a mesma em termos dos seus tamanhos, etc. Por quê? Porque eu vou trabalhar com apontadores, né, para objetos. E aí a diferença vai estar aqui nos objetos, né? Então, eu posso compartilhar um código para todas as possíveis instanciações. E o que é interessante é que esse código gerado é um código objeto, ordinário, né?
E a verificação de tipos já está feita independentemente dessas instanciações aí particulares. Isso aí a gente já viu também. Então, isso aí, né, é bem útil, né, e é bem eficiente também, e é muito melhor do que a gente trabalhar com um array de objetos, né, que aí poderia, no lugar, usar data, usar char, né, porque isso implica depois eu ter que fazer casts quando eu faço get, por exemplo. E aqui não, quando você faz o get, vem um objeto da classe character. Quando eu faço o get nessa outra instanciação, vem um objeto da classe date, diretamente. É bem mais interessante. A limitação é que eu não posso fazer instanciações para valores primitivos. E essa é uma limitação importante, né, porque toda uma classe de programas que poderiam ser generalizados aí de forma eficiente, né, infelizmente não dá para fazer isso. Né? Ok? É isso, pessoal. A gente vai encerrando esse tópico aqui. Eu vou encerrar a gravação.